Olá, muito bom dia. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Todos os sábados, o povo do nosso ministério me dá a honra de eu poder estar num canal de televisão para falar, para pregar, para anunciar boas novas de grande alegria. Ou seja, o que sai da Bíblia Sagrada são boas notícias, boas novas. E eu hoje quero conversar um pouco com você sobre a diferença entre religião e cristianismo. Diferença entre religião e cristianismo. Você sabe que essa palavra religião vem do latim religare. Então, imagine você que quem não tem Jesus Cristo está longe, está morto em pecados e delitos, serve ao príncipe das potestades do ar. É uma pessoa que está incapaz, porque o inimigo cega a pessoa para não ver a glória de Deus. Então, olhe só a situação da religião. A pessoa sem Jesus Cristo, ela está nas garras de Satanás, está vivendo na ira e tem um espírito de morte que faz parte da condenação da lei. Quando Jesus chama alguém, ele chama por eleição, por predestinação, exatamente para que a pessoa não continue numa vida ou de um ateu que não tem nenhum envolvimento com Deus, ou então uma vida apenas religiosa. Eu lhe digo isso assim com muita ética e com muita verdade. Eu fui um religioso durante 21 anos. Eu era da Igreja Católica Apostólica Romana, na minha terra, em Angola, e participei da juventude estudante católica, da juventude operária católica. Eu sempre tive um grande envolvimento com religião. Mas olha o drama, eu não conhecia Jesus, eu era apenas um religioso. Eu vivia uma vida protocolar, informal. Ia à missa de domingo, depois passou a valer a de sábado como se fosse de domingo, fazia a confissão auricular, participava de tudo que é procissão, os envolvimentos com a idolatria, até que eu comecei a entender, por causa da presença, da revelação de Deus na minha vida, que ali era uma religião e que aquilo não religava o homem a Deus. Ou seja, se eu tivesse morrido como um católico, eu não teria sido salvo. Porque eu ouvi durante 21 anos uma palavra bíblica. No meu tempo, a língua, que era a língua da missa, era latim, um cerimonial, aparentemente, parece que é algo de Deus, mas no fundo não passa de uma religião. O cristianismo é a resposta. Só existe um Deus, o Senhor Jesus Cristo, só existe um caminho, só existe uma vida. Fora deste caminho, existem caminhos de perdição. Aliás, o sábio Salomão disse isto. Ele disse, há caminho que ao homem parece um caminho direito, mas ao cabo dele dá em caminhos de morte. Então, religioso é mera informalidade. É um cerimonial que não acrescenta nada. Eu estava conversando há uns tempos atrás com uma pessoa muito importante no Brasil e ele me falou da sua religião, da tradição dos seus pais. Ele disse, olha, quando eu vou lá, não me acrescenta nada, não me fala nada ao coração, porque é baseado em ritos e cerimônias. Então, não tem uma experiência viva com Deus, não tem uma experiência de um reencontro com o Criador. E é isso que eu lhe venho propor esta manhã, para que você não fique agarrado à religião, à idolatria. O senhor sabe que atrás de um ídolo, ou aliás, atrás de todos os ídolos, atrás de todas as imagens, há um espírito demoníaco, porque ele quer roubar a glória de Deus para que a pessoa dê glórias àquele ídolo. Então o profeta Isaías chega a dizer, como é que pode uma pessoa pegar um pedaço de madeira, um ramo de uma árvore, corta ao meio
metade faz uma imagem, prostra-se diante dela, chama-o de Deus e o adora. Com a outra metade, ele põe fogo e assa pão. Então, da mesma maneira. Então, religião termina em quê? Em cinzas. Assim diz que quem se alimenta de religião, quem se alimenta de cerimônias, ritos, ele está se alimentando de cinzas, não tem uma experiência com Deus. Então, para sair da mera religião ou da vida de um ateu para uma vida cristã muito mais elevada, com caminhos muito superiores, com palavras muito superiores, há uma decisão que não começa no coração do homem, começa no coração de Deus. Então o indivíduo pode estar realmente na informalidade da religião, pode estar no ocultismo, pode estar no espiritismo com mesa preta, branca, 7 pés, 3 pés, mas isto é mera informalidade. É uma forma apóstata de dizer, a pessoa dizer, olha, eu sou de Deus, eu tenho fé, mas na idolatria não existe esta verdade. Então, quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, quando Deus tem realmente um projeto na sua vida, Ele chama por predestinação. Ou seja, a Bíblia diz que a quem Deus amou, chamou, justificou, glorificou, porque havia sido predestinado. Isso é interessante nós pensarmos. Só vem a Jesus quem é a ovelha dele. E eu espero, meu amado, minha amada, que você realmente seja uma ovelha, porque há um código na ovelha, diz que a ovelha ouve as minhas palavras e me segue. Então a verdadeira ovelha ouve, ela não entra em rota de colisão com Deus. Ela é submissa, ela se rende, ela se resigna à soberania de Deus. Isto é muito importante também. Então, a partir desse momento, desta chamada, Deus predestina, chama, glorifica a vida da pessoa. Então, a partir daí, sim, a pessoa deixa de ser um religioso para ser um cristão. Ou seja, alguém que vive, primeiro, com Cristo dentro da sua vida, no seu coração, no seu espírito, e a sua regra de vida passa a ser a Bíblia Sagrada. Portanto, esse encontro com a verdade é muito libertador. Eu tenho esta passagem que eu quero compartilhar com você, no livro de João, no capítulo 3, fala de Nicodemos visitando a Jesus. Ele diz, havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, a seita dos fariseus era a seita mais punitiva, mais severa. Era uma seita que exigia do povo além do que o povo poderia suportar. Jesus chegou a dizer que eles eram como túmulos caiados por fora, mas dentro só tinham ossos podres, porque viviam apenas de uma religião seguindo os princípios de Moisés. Então, era uma religião muito severa. E diz que entre eles havia um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, que pertencia aos fariseus, exatamente essa severa posição daquele grupo religioso, e disse que este de noite foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Isto respondeu Jesus, em verdade digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que ele está dizendo? Para se viver a plenitude da bênção de Cristo, para se viver com a convicção e a certeza de que após a morte física existe um reino, primeiro o seio de Abraão, para onde os anjos levam o espírito da pessoa cristã quando falece. Então,
o Senhor tem deixado claro que para que isto aconteça, para que a pessoa viva uma vida realmente de fé, viva uma vida cristã, viva por cabeça, não mais por cauda, ela tem que nascer de novo. E isto foi exatamente o diálogo. Veja, o principal dos judeus, portanto, um chefe de uma sinagoga, que era um religioso, um fariseu, duro com as questões da lei, e de repente ele sentiu uma necessidade de algo muito mais profundo. Ele não queria viver de ritos, cerimônias, sacrifícios, abluções, mandamentos dos homens, mandamentos da carne. Ele disse, não, eu quero algo realmente que me satisfaça a minha alma, algo que venha preencher os meus vazios, algo que responda aos meus questionamentos. Por que eu estou aqui? Quem sou eu neste mundo? Qual é o plano que Deus tem para a minha vida? Para onde eu irei após a morte? Então, sabe que estes questionamentos certamente estavam no coração de Nicodemos. A religião entristeceu esse homem. A religião não o preenchia, não lhe dava o que ele mais desejava, que era conhecer a plenitude de Deus, a plenitude de Cristo. Então ele vai de noite e tem um diálogo com Jesus. Ele diz, olha, Senhor, tu és mestre, tu vieste da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com eles. A primeira coisa que você nota é que Nicodemos, chefe de uma sinagoga dos fariseus, insatisfeito com a vida espiritual, ele conhece, no primeiro encontro que ele tem com Jesus, ele reconhece que ele era o mestre, que ele era o Senhor, que ele era o Salvador. Então ele começa a perceber que toda aquela religião que ele serviu, todos aqueles ritos, não serviam, porque se ele tivesse morrido naquele instante, ele iria para o inferno, ele iria para um lago de enxofre, ele iria viver uma vida maldita após a morte. Mas este encontro, e eu espero diante de Deus, lhe digo que esse nosso encontro esteja sendo pelo Espírito impelido do meu coração ao seu, para que haja uma ruptura em qualquer estratégia, qualquer religião. E eu sei que muita gente às vezes é fiel no espiritualismo, na magia, nas leis, de Moisés. Às vezes as pessoas precisam de ser punidas porque vieram de um lar de violência, de punição, enfim. Mas há um momento de ruptura entre a lei e cristianismo. O próprio Senhor Jesus disse, eu vim trazer espada. Então, este homem sabia que a religião não lhe acrescentava nada. Ele era o chefe da sinagoga, mas não tinha uma experiência viva com Deus. Então, quando ele de noite, às escondidas, procurou Jesus Cristo, ele sabia que estaria diante do Mestre, diante do Senhor, chamou ele de Rabi, assim a expressão dos judeus, e disse, olha, tu és mestre vindo da parte de Deus, ninguém pode fazer o que tu fazes. Então ele imediatamente se submete a Jesus Cristo. Ele reconhece o senhorio de Cristo. Ele estava ali se entregando legitimamente nas mãos de Deus. Ele havia rompido com a informalidade da religião para viver com Cristo. Então isso é maravilhoso, porque ele disse, então, Nicodemos, para você viver a plenitude, você tem que responder a isto. Em verdade, digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo. Então, este é o momento mais extraordinário, mais importante, mais transformador, mais regenerador, que é exatamente quando a pessoa confessa Jesus como o Senhor, que ela nasce de novo. E diz que nasce da água e do Espírito, não é verdade? Ele disse, em verdade eu vos digo, quem não nascer da água e do Espírito. Qual é a água? Porque eles faziam ritos e cerimônias e abluções, batismos. Então qual é a água? A água é a palavra. Só a palavra pode lavar. Só a palavra pode realmente penetrar o coração de uma pessoa, ir lá ao mais profundo onde estão as coisas ocultas do coração e
transformar interiormente a pessoa para que ela exteriormente se torne luz e sal. Não é maravilhoso isto? Então ele diz, tem que nascer da palavra, tem que seguir a palavra e nascer do Espírito. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça, da sua volta. Então o Espírito é que persuade, o Espírito é que atrai. Ele diz, se você não nasceu da palavra, se você não nascer da palavra, se você não tiver esse encontro final com o seu Criador, com o Espírito, porque o Espírito é o Senhor, você não pode entrar no reino de Deus. Porque ele explicou o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer-te, importa-vos nascer de novo. Então, Jesus insiste com este fariseu, chefe da sinagoga, lhe dizendo, olha, pegue todos os seus ritos, pegue todos os seus utensílios mosaicos, pegue toda a lei, pegue os sacrifícios, as vigílias, os jejuns, pegue isso e tire isso da sua vida, tire para longe da sua vida, pegue a idolatria da religião e tire da sua vida, porque o nascer de novo é que dá esta vida em Cristo maravilhosa que se chama o novo nascimento. Veja que é um novo nascimento. A pessoa nasceu na carne, pela conjugação carnal dos seus pais, mas ela depois tem um novo nascimento, agora é do Espírito. É o Espírito que trabalha, é o Espírito que regenera, é o Espírito que vai lá nas profundezas do coração e transforma a pessoa. Novo nascimento. Quem não passar pelo novo nascimento não pode ver o reino. Eu queria agora, aos 17 minutos do programa, lhe dizer que o Senhor me trouxe aqui esta manhã exatamente para lhe falar desse confronto entre religião e cristianismo, de lhe falar que só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Que religião, seja qual for, ela não preenche o vazio do ser humano. Ela não responde aos principais questionamentos. Jesus disse, olha, rompa com isso. Você tem que nascer de novo. Você tem que ter esse submetimento a Deus. Porque na realidade isto estava acontecendo porque Nicodemos era um quê? Um predestinado de Deus, um eleito do Senhor, que estava lá no meio da religião insatisfeito e infeliz, como é a vida de todas as pessoas que ainda não conheceram Jesus. Então, eu quero neste momento lhe dizer, confesse Jesus como seu Senhor. Tenha uma ruptura com o mundo, tenha uma ruptura com a idolatria, tenha uma ruptura com esse sistema que Paulo diz que nós não podemos nos conformar com o presente século. E depois, confesse Jesus. Diga, Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Redentor, Tu és o meu Salvador. Nesse momento desta confissão, a pessoa acabou de nascer da água e do Espírito. Porque ninguém pode dizer Jesus ao Senhor se não for pelo Espírito Santo. Não é isto maravilhoso? Que isso esteja acontecendo na sua vida. Você que tem vivido insatisfeito nestes dias tão difíceis do fim, a pessoa quer se agarrar a alguma coisa e às vezes involuntariamente ela se agarra a algo pensando estar ali uma boia de salvação e na realidade está um peso que afunda muito mais a vida. A religião faz mal, a religião afunda a vida, a religião deixa o ser humano absolutamente distante de Deus. Receba, confesse e diga, Jesus, eu creio que Tu és o Senhor. Esta persuasão não é do apóstolo, é do Espírito Santo. Aliás, eu não tenho capacidade de persuadir ninguém. Eu nunca persuadi ninguém na minha vida. O que eu sei é que este novo nascimento aconteceu na minha vida. Eu saí de um religioso católico e, quizás, um fariseísmo tremendo que havia na nossa paróquia, condenação, sempre condenação, para viver a vida que Deus realmente tinha para me ter predestinado, uma vida por cabeça, uma vida sempre por cima, nunca por baixo, uma vida de tendo para emprestar e não tomar emprestado. Isto é maravilhoso. Só Jesus Cristo faz esta obra. Amém? Muito bem, estamos chegando a um tempo agora muito importante, que é um tempo de desafio e de convite.
Amanhã nós teremos 2 grandes encontros na Igreja Cristo Vive, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde. E nós estaremos falando sobre uma boa consciência, uma boa e pura consciência, porque quem não vive com uma boa consciência, educada, treinada, ela naufraga na fé. Vai ser o nosso assunto de amanhã. O apóstolo estará orando pelas famílias, estará orando pelos necessitados, estaremos protegendo, incluindo a todos nas nossas orações, debaixo deste manto sagrado da graça de Deus. Vai ser um domingo maravilhoso. Quem sabe o primeiro passo para um novo nascimento. Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Nosso templo fica próximo do BRT da Pinto Teles ou da 28DP para você colocar no seu Waze ou no seu GPS. Temos um telefone de contato, 3017 90 90. Temos bispas, conselheiras que podem ajudar você. Podem ser um ombro amigo. Quem sabe? Muita gente liga para o nosso ministério aos prantos, chorando, e encontra o afago, o carinho e o amor em pessoas preparadas por Deus para serem consoladores e confortadores. Amém? 3017 90 90. Eu quero terminar o programa porque após a minha fala entrará a minha filha, bispa nacional do nosso ministério, Ana Carolina, para lhe falar de literatura. Mas antes de terminar, primeiro sempre eu faço a expressão da minha mais profunda gratidão a Deus por poder estar aqui neste lugar, nesse estúdio, para falar com milhares e milhares de pessoas do outro lado. A gratidão também ao povo da Igreja Cristo Vive, que permite, com o seu suporte, os seus dízimos e as suas ofertas, que a igreja alargue a sua tenda, estique as suas cordas e finque as suas estacas, que está acontecendo no Brasil e em outros países do mundo. Esse tempo é precioso também para agradecer a Deus pela vida de Rodrigo Ambrósio e Fabiane Ambrósio, um casal de empresários jovens que têm sido um modelo de espiritualidade, um modelo de compromisso com Deus, que dão suporte para esta programação de sábado em particular. Eles são os proprietários do Turbomil. Turbomil é um mercado 10, nota 10, em Vila Emílio Mesquita. Quando eu estive lá abençoando o mercado, eu fiquei surpreendido com o nível, com a tecnologia, com a vida fresca que existe ali de todos os produtos, uma coisa maravilhosa. Então eu lhe recomendo Turbomil, Vila Emílio Mesquita, você vai ser muito abençoado. Vamos agora passar para outro estudo, onde está a Bispa Nacional, Bispa Ana Carolina, para lhe falar de literatura. Literatura é a rocha de segurança do nosso ministério, porque tudo que nós escrevemos sai daqui da Bíblia Sagrada. Um abraço a todos, minha gratidão, realmente você tenha dias maravilhosos com muita saúde. O maior presente de Deus hoje se chama saúde. Cuide do seu corpo, comece a caminhar, faça exercícios, deixe a sua vida ser uma vida com mente sã em corpo são. Isso vai ser muito importante, especialmente no confrontamento com tudo que está vivendo. Graça e paz a todos, todos que nasceram de novo. Graça e paz.